Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última aula do semestre, né? Nós estamos aí na fase de encerramento do projeto. Algumas pessoas já estão quase concluindo aí, né, a aplicação, falta somente o relatório. Outras pessoas precisam fazer algumas atualizações e assim por diante, né? Gente, para a gente poder fechar o semestre aí com chave de ouro, eu vou disponibilizar para vocês a correção de todos esses exercícios aqui da lista 6, tá? Vocês vão poder conferir para quem ficou com alguma dúvida, né? Ou seja, para quem ficou com algum conteúdo aí que talvez não ficou tão claro. Eu vou deixar para vocês essa lista 6, tá? Disponível lá a correção de todas elas, né? Vai ter um arquivo compactado. Vai ter um arquivinho compactado, tá, gente? Aqui da lista 6 de funções. E quando vocês abrirem, vai ter a correção de todo mundo, tá? De todos os exercícios aqui. Porém, para aproveitar essa videoaula, eu vou... como a gente não tem como passar mais nenhum conteúdo, porque o semestre se encerrou, né? Eu vou deixar para vocês aqui a correção do exercício 6 de forma comentada, do exercício 10, né? De forma comentada, porque eu acredito que esse exercício 10 seja o mais complexo da lista, tá? Então eu vou resolver ele aqui com vocês nesse momento. Na verdade, eu já tenho a resolução dele, eu só vou fazer alguns comentários, tá? Porque eu acredito que ele seja o mais complexo e eu quero também fazer um comentário, tá? Porém, os demais exercícios, pessoal, eu já deixei a correção em formato de código lá para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Os demais são mais fáceis, né? E com o conteúdo que vocês viram comigo até o presente momento, é o suficiente, mais a correção, né? É o suficiente para vocês poderem resolver todos esses exercícios aqui, né? Tendo a minha resolução como base de estudo. Bom, o exercício 10 é um pouquinho mais complicado, então eu vou focar um pouquinho nele e fazer esses rápidos comentários, porque ele é um pouquinho mais complicado, tá? Bom, o exercício 10 diz o seguinte: crie um software para calcular a posição em X e Y do punho do robô articulado tipo RR. Se assustem muito quando eu coloco um enunciado assim, falando sobre robótica. Gente, não precisa entender o conceito, não precisa entender o porquê dessa fórmula, não precisa entender o porquê existe um robô do tipo RR, não precisa entender o porquê por que existe essa fórmula, como aplicar ela, como usar ela, etc. Não precisa, tá, gente? A ideia aqui é apenas a gente resolver, ou seja, aplicar essa fórmula dentro do contexto de programação, ou seja, calcular, ou seja, criar uma aplicação para poder fazer os cálculos dessa fórmula dentro aí da aplicação com C++, tá? A ideia é exatamente essa, é pegar a ideia matemática dessa fórmula e aplicar no C++, tá? E em cima do C++, não precisa entender por que essa fórmula vai calcular. Eu quero só que faça aplicação, ou seja, só que escreva um código que siga o passo a passo dessa fórmula. É assim por diante, tá? Bom, para calcular, gente, a posição do robô em XY, eu preciso usar a função cosseno e seno. E então é muito importante que eu trabalhe com a biblioteca math do C++, porque ela já tem uma função seno e cosseno, né? Calcula esses caras, tá? E outro ponto importante é que seno e cosseno dentro do C++, ou seja, com a biblioteca do C++, o valor é sempre trabalhado em radianos, tá? Nós não estamos trabalhando com graus, estamos trabalhando com radianos, então tem que fazer uma regrinha para poder converter, tá? Sempre usando aquela regrinha, que π é 180, o valor, sei lá, de 30 graus é quanto em radianos? Então faz uma regrinha de 3, você vai conseguir vai conseguir transformar um ângulo em grau para radianos, tá? Aí, para facilitar, pessoal, a gente pode criar aqui uma funçãozinha
com retorno do tipo int ou float, tá? Para poder calcular para fazer essa transformação, né? De graus para radianos, tá? Eu deixei até a fórmula aqui para vocês poderem conferir depois, tá? Que é o π que multiplica graus dividido por 180. Então a gente vai ter que criar uma funçãozinha aqui para poder transformar graus em radianos para graus, para transformar graus para radianos, tá bom? Depois que você fez tudo isso aqui, eu tenho uma outra fórmula, né? Que x, que é o comprimento do primeiro elo do robô multiplicado pelo cosseno de θ1 mais o comprimento do segundo elo do robô multiplicado pelo cosseno de θ1 mais θ2, tá? Isso aqui vai ser uma fórmula para achar a posição do robô em x, do punho do robô. Aí a gente vai ter que criar uma função para poder fazer esse cálculo aqui. Não é para jogar o cálculo direto, é para criar uma função que faça isso, tá? Tanto para x quanto para y. Então, logo de cara, eu tenho que criar aqui 3 funções, tá? Todas com parâmetros, né? Ou seja, com entrada de parâmetros e todas com retorno. Gente, olha só o que eu fiz aqui. Abriu errado. Olha só o que eu fiz aqui. Deixa eu só pegar, acho que eu abri o errado. Exercício 10. Então, olha só, gente, o que eu fiz aqui. Primeiro, eu declarei a minha biblioteca math de cara. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com seno e cosseno. Criei aqui uma função com retorno do tipo float. O nome dessa função é radianos. E aqui, como parâmetro, eu passei ângulo, tá? Que é exatamente, eu vou fazer a conversão de ângulo, né, de graus para radianos. E aqui eu apliquei essa fórmula dentro da função, que é π, que multiplica graus, que multiplica 180. Então eu peguei 3,14, eu peguei mais casas decimais aí do π, né, para o cálculo ficar mais preciso, e multipliquei pelo ângulo que o usuário vai digitar aqui. Tá? O resultado dessa operação eu dividi por 180. Porque a fórmula está pedindo, né? E o resultado eu retornei. Ou seja, o que eu colocar aqui vai fazer a transformação de graus para radianos, né? E eu vou retornar esse valor como radianos, tá bom? Depois, gente, olha só, não é tão complexo, né? Eu criei uma função chamada posição x, tá? Como parâmetro, o usuário vai ter que definir o primeiro elo do robô, o segundo elo do robô, o ângulo 1 e o ângulo 2. Tá? Então, A1, ângulo 1, A2, ângulo 2. E eu retornei exatamente esse cálculo aqui, ó. Que é A1 que multiplica cosseno de θ1, mais A2 que multiplica cosseno de θ1 mais θ2. Tá vendo? Eu retornei exatamente esse cálculo. Ou seja, se o usuário chamar lá posição x e passar esses parâmetros, né, ele vai retornar o resultado da posição em x lá do punho, tá? Aqui eu tenho a posição em y, que eu repeti o processo. No entanto, eu tive que trocar, né, a fórmula em si. Eu repeti o processo, porém eu troquei a fórmula, tá? E eu criei também uma função do tipo void, um retorno vazio, para poder colocar aquele código de finalização da página, né? Da finalização do processo, que eu costumo sempre colocar, que pula a linha e dá um system pause. Eu fiz um exemplo desse com vocês na aula passada, tá? E o meu código principal ficou bem enxuto, né? Por quê? Primeiro, eu solicitei para o usuário entrar com os valores do elo 1, que é o A1, o ângulo 1, que é o ang1, né? O elo 2, que é o A2, e o ângulo 2, que é o ang2 aqui, como variável, né? Depois, simplesmente, eu peguei e fiz os cálculos aqui. Aqui eu estou fazendo tudo numa linha só, mas você pode fazer separadamente, não tem problema. Olha lá, chamei posição x, chamei posição y, e
Aqui eu passei os parâmetros, tá? Percebam, gente, que aqui dentro da minha função posição x e posição y, eu estou chamando uma outra função chamada radianos, né? Que é essa função que eu criei anteriormente aqui. Essa função radianos aqui é para transformar graus para radianos. Por quê? Porque nessa fórmula do A1, do x e do y aqui, eu preciso fazer o cosseno de θ1. Só que a função cosseno da biblioteca Math do C++, ela trabalha com radianos. Então o usuário vai digitar em graus, tá? E eu vou calcular o cosseno, porém eu tenho que transformar o θ1 em graus, de graus para radianos, para poder calcular e dar o resultado correto, tá? Por isso que eu chamei uma função dentro de uma outra função. Ou seja, na função posição x, eu chamei a função posição radianos, né? Para que eu não precise ficar repetindo esse processo o tempo todo, eu criei uma função radianos e eu chamei ela aqui dentro para calcular a posição x, né? Porque eu tenho que chamar uma função chamada cosseno, que está dentro da biblioteca do C++, só que esse cosseno vai exigir um ângulo em radianos. Porém, o meu usuário não digitou um ângulo em radianos, o meu usuário digitou um ângulo em graus, né? Aí eu chamo minha função radianos para converter esse ângulo em graus para radianos. Aí sim o cálculo vai bater, tá? Gente, é bem simples, tá? Não é tão complexo. Parece que de início, nossa, é algo assustador, meu Deus, né? É muito cálculo. Vai ter cálculo aí de ângulo, π, seno, cosseno, nossa senhora. Não, fica tranquilo, tá? Se você souber organizar bem o seu código, criar as funções certinhas, tá? Você consegue fazer tranquilamente. Essa correção vai estar disponível para vocês lá no portal, vocês podem baixar ela, tá? E usar ela como base para desenvolver não somente esse exercício, como os demais também, tá? Eu quis fazer, gente, um comentário a respeito desse exercício aqui, porque ele é um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais complexo, então acho que eu vou fazer um vídeo, né, para fazer um rápido comentário. Isso aí com certeza vai ajudar vocês na resolução tanto desse exercício quanto dos demais, tá? Bom, gente, no mais, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa última aula. Me despeço aí de vocês, né, nesse semestre. Foi um semestre diferenciado, né, na nossa vida, mas a gente conseguiu superar todas as dificuldades e conseguimos chegar, concluir os objetivos, tá? Então eu me despeço, pelo menos do período letivo, tá? Mas fora do período letivo, se alguém quiser entrar em contato comigo, se alguém quiser tirar dúvidas, fazer algum comentário, querer conversar comigo mesmo a respeito dessa disciplina, pode perguntar, pode me chamar à vontade, vou estar sempre à disposição aí de vocês, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço, gente, e se Deus quiser a gente se encontra por aí nos próximos semestres. Um forte abraço.